Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E esse livro dela foi escrito, acho que no começo de 1980. E eu vou iniciar, então, com uma história que está no Novo Evangelho, onde Jesus se reúne no Monte Tabor com 3 discípulos. O Tiago, que é James, eu não sabia, né? Em inglês é James, Peter e John, os 3. Por que dos 12 discípulos, os 3? A gente vai ver que esses 3 discípulos eram médiuns muito poderosos. E ali, o que ocorre no Monte Tabor, esses 3 discípulos têm veem a túnica do Mestre Jesus de tanta luz, intensificar de tanta luz, e a gente vai ver que ocorre uma mediunidade de materialização também, que esses 3 discípulos até adormecem na hora da materialização. E eles descrevem que, nesse momento, Jesus brilhava tanto que o brilho dele era maior que o do sol. Então, a gente imagina que, quando Jesus reencarnou aqui, ele teve que modificar a sua vibração para vir num lugar tão assim materializado. Então, eles puderam ter uma window dessa beleza de vibração, de iluminação que Jesus mostrou ali na hora. E diz que eles ficaram assim tão emocionados que eles não queriam mais descer o monte depois de que aconteceu isso, né? E diz que no Monte do Tambor também, ou eles falam que as nuvens abaixaram e escutaram essa voz, que eles falam que é de Deus, provavelmente de um espírito muito evoluído. A gente está falando de espíritos que coordenam galáxias, né? E que essa voz dizia assim, ó: este é meu filho amado, em que me comprazo, ouviu e escutai-o. Então, a gente vê, só nessa história do Novo Evangelho, deixa eu continuar a história antes de falar isso. E disse, então, que eles queriam descer um monte, e os discípulos não queriam, eles estavam extasiados com aquela experiência. E diz que, quando desceram, mas Jesus, claro que tinha que descer, continuar a sua missão, né? E diz que, quando desceram o Monte de Tabor, tinha um grupo pequeno esperando Jesus. E diz que um homem ali se ajoelhou a Jesus e pediu ajuda para o filho dele, que ele chamou de lunático, né? Na Bíblia chama de lunático, que uma hora ele se atirava no fogo e uma hora ele se atirava na água. E aí Jesus falou: traga seu filho, e novamente, com toda aquela vibração, aquele amor de Jesus, Jesus teve autoridade para que esse espírito afastasse dessa criança, e essa criança se curou imediatamente. Eu comecei com essa história porque dá o exemplo de mediunidades, uma mediunidade que a gente vai falar agora, atormentada, dessa criança, né, que estava sofrendo obsessão, e essa mediunidade maravilhosa que ocorreu no Monte de Tabor, né? E a gente vai ver vários exemplos Pode subir. A gente vai ver vários exemplos no Evangelho, né? E diz que tem uma também de um espírito com profunda perturbação no Evangelho de Mateus, que ele estava mudo. Então, novamente, com a desobsessão ou com a palavra de Jesus, esse espírito também foi, esse irmão também foi ajudado. E a gente vê aí ali uma obsessão tão complexa que afetou o organismo, né? Então, a gente vai ver, então, que a obsessão ocorre da mais simples até a mais complexa. E a complexa é esse exemplo que a gente acabou de dar, né? Então, André Luiz nos fala
que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e que cada um de nós assimilamos forças inferiores ou superiores, dependendo de com que estamos sintonizados. Então, novamente, a obsessão é uma mediunidade torturada, ela pode ser simples, ela pode ser uma fascinação e uma subjugação. A fascinação é aquela que o médium está tão assim, fascinado por aquele espírito que ele não escuta nada em sua volta. A Sueli dá um exemplo de uma pessoa que frequentava o grupo dela, e ela vinha trazer mensagens desse espírito que falava, sempre eles falam que é um Bezerra de Menezes, um espírito assim bem evoluído, e não tinha pé nem cabeça, mas ela não escutava, e esse espírito dirigia ela não escutava e não queria escutar nenhuma crítica, né? E que mais? Deixa eu ver. Então, quando a gente fala em obsessão, a gente vai consequentemente, falar de pensamentos, né? De sintonias, porque a interação que nós temos com o mundo espiritual é através de pensamentos, né? E é constante. E é constante, é. Lembrando a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Influenciam os espíritos na nossa vida, na nossa relação. Né? Mas mostra, né? Muito mais do que imaginários como lembra isso? De fato, mais eles é que nos dirigem, né? E o que a gente está pensando, né? Sim, é verdade. É muito sutil que a gente não percebe que não é a gente que está pensando. É verdade. Nossa, Isso é verdade. E a gente vai ver, tem vários tipos de obsessão. Eu não quis entrar em detalhes, que aqui é mais uma palestra, por isso que eu estava pensando em expandir, né? Por exemplo, tem obsessão entre espíritos e espíritos, obsessão entre encarnados e espíritos, encarnados com encarnados. Eu vou entrar no encarnados com encarnados porque a gente não escuta muito, né? Como pode? Obsessão encarnados com encarnados existe muito. E no livro No Domínios da Mediunidade, eu acho que foi no Domínios da Mediunidade, tem esse exemplo desse casal, que o André Luiz vai visitar esse casal por intercessões que estavam ocorrendo no mundo espiritual, e há um conflito nessa casa, há guerras mentais, ele fala. Eles estão almoçando, jantando, as filhinhas estão ali, e o marido ali não está presente, ele está pensando nessa pessoa com quem ele está tendo relacionamento extraconjugal, e está ali, ele nem dando trela para a esposa e para as filhas. Após o jantar, a esposa, Josina, pede, vamos rezar comigo? Ele fala, não, eu tenho um compromisso agora, e sai. E ela sabe que esse compromisso seria um encontro com essa mulher. E ela se senta no sofá, André Luiz fala, e ela começa a pensar, compromisso, não é um compromisso, e começa eu sei com quem que ele vai se encontrar. E André Luiz diz que começa assim a dar a forma dessa mulher, ela está presente ali na casa, ela se materializa ali, e ali ocorre aquela conflito mental, aquela guerra mental. E André Luiz, esse é de encarnado com encarnado, e André Luiz falou que a possibilidade da morte dela estava muito perto. Então, com a intercessão, levaram ela à noite, no sono, no mundo espiritual, aconselhando ela e puderam auxiliar ela. Então, é um exemplo de encarnado com encarnado. Tem um outro, eu não me recordo que livro agora, é de um policial.
esse policial, ele tinha prazeres de surrar os prisioneiros. Ele mandava surrar sem motivos. E diz que chegou na terceira idade, esses pensamentos de culpa começaram a se impregnar na aura dele. E isso afetou ele espiritualmente. Ele estava tendo doenças, o próprio pensamento dele. E, novamente, um exemplo de encarnado com encarnado. Esse é auto-obsessão, né? É que quis dar o exemplo também da auto-obsessão, que nós mesmos. Sentimento de culpa, né? Sim. Fazer a doença, né? Sim, então, olha os tipos de obsessões, né? Que a gente geralmente pensa de desencarnado com nós, mas tem também esse auto-obsessão. E diz André Luiz, num dos livros dele também, que no mundo espiritual ele encontrou com esse escritor que sofria dessa auto-obsessão. Esse escritor, ele não foi um escritor famoso, mas ele escreveu livros que influenciou a juventude de uma maneira muito negativa. E que ele tinha esse dom da palavra ou da escrita, mas foi usado por um método, um caminho muito negativo. E diz que ele chegou no mundo espiritual assim, com essa culpa, né? E que ele, com o próprio pensamento dele, ele criou, os personagens dele do livro estavam ativos e guerreava com ele. Então, é um outro tipo de auto-obsessão, e olha o poder do nosso pensamento, né? E a Ivone Pereira fala aqui que os nossos pensamentos, eles deixam emanações em toda parte. Sabe quando quando a gente está passeando com o nosso cachorro, eles cheirando, que foi deixado alguma coisa de outro cachorro? Ele fala que é a mesma coisa, que a gente deixa. Em toda parte que a gente se encontra, deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa o próprio rastro, o odor que lhe é característico. Ela diz ainda, o André Luiz também fala isso, né? Que o pensamento ele tem forma, tem peso, tem odor, ele é belo e luminoso, colorido, maravilhoso, e também pode ter um aspecto muito negativo. Então, deixamos no meio onde vivemos, nos lugares onde passamos o nosso tono vibratório, até o odor. Oi? Estamos lascados. Eu quero falar uma experiência ontem para vocês. Eu estava fazendo estudo, eu não sei se é a minha imaginação, eu tive que ir para a cozinha, voltei para o quarto, eu senti um cheiro, primeira vez, um cheiro assim, parece de sabonete perfumoso, eu olhei as minhas cobertas para ver se foi uma coisa que eu lavei, nem percebi, e depois esse odor foi-se embora. Eu fiquei emocionada, até nunca senti. Eu senti esse cheiro. Tem um tipo de mediunidade, e tem uma característica dessa mediunidade que o médium, no ambiente, tocando, ou percebendo psicometria. A vibração, ele pode saber muita coisa de quem estava ali naquele ambiente. Até um jeito de... que é até parecido com o que se faz que o cachorro faz, né? Você dá uma... para descobrir, né? O que sumiu. Ele cheira, né? Mas por perceber drogas, né? Ele tem esse faro, né? Então, ele cheira o objeto e ele vai e consegue, se tiver na área que está sendo procurada, ele descobre, né? Sim. E a gente, com a mediunidade, né? Um tipo de mediunidade, porque você pode fazer essa leitura, né? De pensamento que está naquela... Sim. Então, como eu falei para o Jean, eu posso expandir essa palestra, mas a gente vê tantos matizes da mediunidade, a gente não sabe nada sobre a mediunidade. A nossa mente humana a gente sabe 1 ou 2% da nossa capacidade, né? Então, é um mundo, um oceano de incógnitas, né? Nossas ainda.
E um outro livro que eu usei também para essa palestra de hoje é da Marlene Nobre, como que se diz? Obsessões e Suas Máscaras, né? E tem um espírito que ela identifica no livro, que é o Dias da Cruz, um dos... É um médico, né? Desencarnado, né? Só para vocês saberem. Olha, a primeira vez que eu escutei o nome dele, Cleia. Em bairro na Zona Norte, tem uma rua que chama Rua Dias da Cruz. Então, e ele fala que existe obsessões alérgicas, que traz alergias. Eu até achei por isso que eu quis trazer, eu achei interessante. Eu não sei se vocês entendem de alergia, mas a gente tem um agente H, né? Que quando a gente tem alergia e reage à nossa alergia, uma proteção do corpo. O que acontece? A gente começa a espirrar, sair lágrimas, isso. E esse espírito de Jesus da Cruz fala que os pensamentos têm raios, e esses raios têm um agente R, que eles chamam. E esses agentes R afetam o nosso corpo como esse agente H, né? Então, ele fala assim, que todos os nossos pensamentos, que são definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam raios específicos, que podem ser bons ou maus. As radiações mentais, na maioria das vezes, apresentam-se como agentes R, e estes estão na base da formação da substância H, presente em todas as perturbações neuropsíquicas e que usa o cérebro como órgão de choque. Aí ele vai continuando. A cólera e a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a brutalidade, tristeza, desânimo, produzem agentes R de natureza destrutiva, em nós e em torno de nós, tanto exogênios quanto endogênios, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos de desarmonia mental. Para sanar a obsessão nos outros ou em nós mesmos, é preciso cogitar dos agentes R que estamos emitindo. Quando exteriorizamos correntes de enfermidades, quer atinjam o alvo ou não, voltam-se fatalmente contra nós, segundo o princípio da atração do ímã comum. Como se vê, o pensamento é força determinante que pode destruir ou edificar a felicidade em nossas vidas. A Marlene Nobre fala, numa das palestras dela, que quando a gente manda um pensamento, eu estou com tanta raiva do meu chefe, eu mando esse pensamento para o meu chefe, e todos os espíritos que sintonizam com esse sentimento negativo, eles se unem comigo. Então, esse pensamento meu como eles falam, é um processo de indução, né? Eles se ajuntam e talvez, aqui ele está falando, talvez vai na target ou não, dependendo da target, né? A gente não sabe. E se meu chefe está em oração? Está pensando em perdão? Então, esse pensamento vai até lá e volta para mim todo assim, carregado. É. Então, são essas doenças, né, que nós mesmos trazemos no nosso corpo. Agora tem o reverso, né? Aquela oração, aquele sentimento de amor para alguém que às vezes a gente nem conhece, que está num momento de oração, de grupo, a gente nem conhece, mas a gente sente a dor daquele irmão, né? Então, é a mesma coisa. Então, em conclusão, existe a obsessão porque existe inferioridade ainda em nós, né? E aí a gente lembra disso, eu sou a porta, disse Jesus, né? E o que quer dizer isso, eu sou a porta? Jesus nos fala que a gente deve praticar o jejum e oração. O que vocês acham que é esse jejum que Jesus falou? Não é comida, não tem nada a ver com isso. Jesus quer dizer que é para a gente jejuar
o orgulho, a raiva, a maledicência. Os maus pensamentos. Isso, é isso que a gente deve jejuar, né? Infelizmente, a gente erroneamente, como você falou, né, interpreta como jejum. Literalmente, né? Isso, né? É. Tem algumas religiões que você falou, que você lembrar, né? Uhum. Religiões dos nossos irmãos que fazem essa prática. Tem dia do jejum, que é o dia inteiro. Eu falei com uma família dessa religião, eu me lembro da primeira vez que eles falaram que aquele dia ia ser. Aí eu conversei, eu falei assim, na minha a gente interpreta de outra forma, eu até falei, né? O jejum não é da comida, é o jejum do pensamento e do sentimento. Faz sentido. Ok, deixa eu ver aqui. E aí a Ivone, não sei, estou com a Ivone aqui. Aí a Sueli de Caldas começa a falar, ela traz um livro, eu vou trazer pinceladas desse livro, que eu acho está em PDF e está ali à disposição para vocês lerem, se vocês quiserem, né? Aí ela fala da importância de nós como médios, no caso ali ela fala das reuniões mediúnicas dela, né? Mas eu acho que aplica a todos nós aqui. Ela fala como é importante o esforço, a educação, o estudo metódico e constante nos trabalhos de mediunidade, né? Que a gente tem que estar sempre fazendo caridade. E ela vai falar depois de alguns exemplos nas reuniões mediúnicas dela, que quando ocorre essas reuniões mediúnicas, eu fico pensando, tentando aplicar aqui para nós. Lembra do seu lar, né? Quando você faz o evangelho no lar, ou que o seu lar é um templo. Bom, mas vamos falar aqui da reunião mediúnica. Ela fala que na reunião mediúnica tem aqueles espíritos arquitetos, né, que ela fala, que eles são incumbidos da higienização do ambiente, né? Então eles estão todos incumbidos ali para deixar um ambiente puro, para trazer esses espíritos em sofrimento e às vezes até em caso de desobsessão. E ela fala que todos os nossos fluidos ali, das pessoas nessa reunião mediúnica, é usado o nosso ectoplasma, porque vai ser usado para trazer painéis, para trazer lembranças pretéritas desses espíritos que vão ajudar na doutrinação deles, né? Então, tudo isso é muito importante. E a gente vai ver a equipe espiritual super planejada, e tudo com amor, e tudo certinho, né? Lá no mundo espiritual, as coisas acontecem planejadas e com muito amor, né? E a gente vê o cuidado que eles têm por nós, né? Complexidade também de todo esse sistema, né? Eu fico pensando, nossa, em casa a gente tem isso, né? Aqui, por exemplo, ela fala, numa palestra, vocês estão sendo desobsediados. Aqui está ocorrendo isso, né? Por causa da palavra, da mensagem. E aí ela fala assim, que o Emmanuel fala que ser médium é um ser ajudante do mundo espiritual. Olha a responsabilidade, né? Lembrando, somos todos médios, né? E ela fala que não há alegria mais linda, mais suave e verdadeira quando a gente promove a felicidade alheia. Ela fala que parece que o céu se abriu em nossa vida e nos dá uma visão dessa dimensão do infinito e um bem-estar assim incalculável. Aí ela conta que nessas reuniões mediúnicas vêm paisagens, telas, painéis movimentados com imagens temporárias vivas, criadas criadas com o intuito
de trazer essas imagens para esses espíritos serem amparados, né? Então, ela fala que na reunião mediúnica dela já houve templos, jardins, hospitais, tudo ali nesses painéis, né? E ela fala que existe, que numa reunião mediúnica não é cercado por essas paredes, né? No mundo espiritual não há essas paredes, a dimensão é enorme, inclusive tem até arquibancadas, né? Onde os espíritos que vêm na reunião se sentam ali, e ela fala que existe, ela falou, um alto-falante, mas a gente sabe que hoje em dia, um alto-falante, se a gente está falando de wireless, imagina, eu não sei como que dá a extensão no mundo espiritual, que estão bem mais longe da nossa tecnologia, né? E que eles escutam tudo o que está se passando ali naquela reunião mediúnica. Lembrando, né, Márcia, Uhum. que essas obras foram escritas há bastante tempo atrás, né? Então, muita coisa não tinha ainda, né? Não era ainda real. Mais ou menos é igual o que o Chico traduziu no livro Nosso Lar, né? Porque você não tinha nessa época o que a gente tem hoje em dia, né? Então, acho que mais ou menos o espírito ele utiliza o que tem de conteúdo do médium, né? Então, como não tem, você mais ou menos descreve segundo o que você tem na atualidade. É verdade. Mesmo porque o nosso vocabulário ainda é muito pobre. Sim. Eles procuram usar um vocabulário que possamos compreender. Sim. Né? Mas que se elevar a situação deles, está muito além da nossa compreensão. Eu acredito que tem um livro da Ivone, eu acho que ela fala de tablets, que ela não podia falar iPad, tablets. Então, ela descreveu como ela podia descrever. Imagina, em 1940, falar de iPad. Tem alguns poucos que tem, eu li alguns, assim, eu lembro que eles falam sobre a memorização, ou a sua história, ver a sua história e aí descreve isso que eu estou falando. Né? Como se fosse um tablet. É isso que eu estou falando. Tela, né? Você não fica com o pensamento. Agora, vai descrever para o médium isso, que o médium nunca viu um tablet na frente, né? É verdade. E aí ela fala também do que ocorre durante as reuniões mediúnicas. Ela deu uns exemplos, uns casos muito bonitos, né? E por exemplo, ela deu desse jovem. Esse jovem, ele desencarnou na plena juventude, ele havia sido um estudante de engenharia em Belo Horizonte, ele desencarnou dirigindo o seu carro, que foi o prêmio que ele ganhou por ter entrado na faculdade. E ela falou que nessa reunião foi uma reunião muito bela, ela falou, e que ela percebeu que os espíritos que estavam ali eram entre 16 a 23 anos, e que todos vieram ali com a mesma dor. Então, os espíritos são bem práticos, né? Em vez de falar com todos, eles estão tudo ali na mesma dor e são todos auxiliados com a mesma mensagem, porque a mensagem cai ali para eles também, né? E ela falou que foi um caso muito lindo, vendo todos esses jovens de 16 a 23 anos. Aí ela conta um outro caso que eu achei interessante, e esse caso foi uma problemática de aborto. Vieram 3 comunicações em seguida referente a esse tema. E o primeiro que veio foi esse médico, que estava muito atormentado, ele praticou o aborto, ele estava bem assim, com muita culpa. E claro que foi auxiliado, tudo, e ele estava sendo perseguido pelos espíritos, né? Inclusive, a segunda comunicação foi esse próprio espírito que estava sendo perseguido, o médico, né? E esse espírito, a segunda comunicação que veio, era dessa mulher que acusava o médico, a quem ela perseguia, e desejosa de vingar-se, né? E ela explicou que tinha morrido nas mãos desse médico. E ela nutria um ódio assim, por esse médico, e novamente, né? Durante essa reunião, ela foi esclarecida, foi ajudada, não tem problema, não. E a terceira, que eu achei tão linda, foi uma mulher também que veio, ela era
a Sueli fala que ela já veio para ajudar o grupo, né? Ela tinha muito conhecimento sobre a vida espiritual, ela trabalhava muito na vida, no mundo espiritual, e ela estava ali para ajudar a combater a ideia do aborto, né? E ela diz que o sexto filho, a gestação do sexto filho dela, por problemas financeiros, pela pobreza, tudo, ela abortou. Então, ela veio com uma experiência dela e ela se arrependia e aprendeu muito, lutou muito. E depois desse aborto, ela continuou uma encarnação muito longa, mas muito, muito sofrida. O que me emocionou nessa história é que, quando ela chega no mundo espiritual, ela encontra esse filho que ia reencarnar e que ia ajudar ela muito. Então, ela ficou assim tão emocionada que vinha aquela ajuda para esse filho, mas houve o desespero e assim ela cometeu o aborto, né? Mas a finalidade dela ali no grupo era ajudar o grupo. Que mais? E a Sueli fala que, novamente, foi um belo trabalho, foi emocionante, as lições maravilhosas que todas essas reuniões mediúnicas trouxeram para ela. Agora, só para fechar, a importância da prece, que a gente logo falou no início, né? Eu vou trazer uma historinha lá do Memórias de um Suicida, né? Eu adoro esse livro. Alguém já leu esse livro aqui? É imperdível. Pelo Jorge Alamar, Aham. que ele fez todas as obras trazidas pela Ivone. e finalizou com Memórias de um Suicida. Ah, Vocês estudam online. Gente, é um livro imperdível, é belíssimo. E essa história aqui tem a ver com prece. E é assim, olha, a memória de um suicida acontece desses espíritos que estão unidos ali no umbral ou no vale dos suicidas, que chama, né? E esse grupo, por afinidade, estão ali no vale dos suicidas. E, por uma misericórdia divina, quando eles estavam preparados, eles foram socorridos pela legião da Servos de Maria de Nazaré. Ela é a mentora dessa cidade espiritual, desse hospital que existe no mundo espiritual, né? E eles trabalham nas zonas inferiores, socorrendo espíritas, né? Suicidas, desculpa. Então, esse grupo, esses servos de Maria, eles vão e resgatam esses suicidas. E a gente sabe que esses suicidas, lembrando novamente do pensamento, eles vivem com ideias fixas do modo que eles desencarnaram. Então, aquela ideia fixa traz muitas dores para eles, porque eles revivem essa ação. Isso, é um circuito fechado, né, desses pensamentos. E eles foram levados para esse hospital da Maria de Nazaré, por esses servos. E quando eles chegaram na enfermaria, tem toda a enfermaria, o hospital, os tratamentos, tem tratamentos de passe imprescindível de águas fluídicas. E esses médicos desencarnados acharam que a melhor... Entre esse grupo, tinha um deles que estava em pior condição, pelo espírito dele. Ele se atirou numa linha de trem. E ele estava com uma imensa dor. Ele era o mais em sofrimento desse grupo, que está até o Camilo ali. Então, eles acharam, olha, para aliviar esse irmão com tantas dores, vamos trazer ele numa reunião mediúnica. E aí foram achar um grupo. Isso a gente está falando na 1920, 30. E olha a resposta. A espiritualidade tem um file, né? Um folder, sei lá como que fala.
Arquivo, isso. E foram estudar qual o grupo mais sério, porque é um trabalho muito sério, de muita dedicação, e o médium tem que estar muito preparado. E a gente acha que foi a Ivone Pereira, que foi o médium escolhido para trazer esse espírito. Então, acharam esse grupo mediúnico em Lavras, e assim trouxeram esses irmãos novamente. Começa a reunião mediúnica nas arquibancadas, no mundo espiritual, estão todos esses espíritos suicidas, e o principal, que se atirou na linha de trem, estava ali. E tudo organizado pelos dirigentes da Maria, né, do Hospital de Maria, os dirigentes espirituais do grupo, organizaram essa presença desse trabalho. E diz, é tão bonita essa história, que diz que foram trabalhos de várias semanas, um trabalho grave, né, que tinha que preparar o médium, prepararam a Ivone, porque quando o espírito se aproxima do médium, ele traz muitas vibrações deletérias. Então, eles tiveram que preparar a Ivone por várias semanas, né? É perigoso. É perigoso isso. Então, diz que quando chegaram, já tinha várias correntes ali em proteção dessa reunião, e diz que o dirigente encarnado abriu o Evangelho. E que quando o dirigente encarnado está abrindo o Evangelho, lendo em voz alta uma mensagem de Jesus, diz que no mundo, na esfera espiritual ali dessa reunião mediúnica, começaram a vir imagens dessa passagem que o dirigente encarnado estava lendo. Chegou ao ponto de aparecerem os discípulos e depois Jesus nessa imagem. Diz que quando esse enfermo, esse espírito enfermo, viu a imagem de Jesus, ele gritou, ele pediu socorro. E aí foi nesse momento que ligaram ele ao médium, que teve a oportunidade de ligar ele ao médium. E o dirigente da reunião mediúnica encarnado, quando viu a comunicação, ele percebeu que a reunião tinha alguma coisa diferente, alguma coisa especial. E diz que ele começou a rezar. E nisso, quando o enfermo se comunicou através da médium, ele viu na mesa a linha de trem, novamente, aquela ideia fixa, né? E o dirigente começou a rezar e diz que todos os membros da reunião mediúnica sintonizaram, começaram a rezar com ele, sintonizaram na mesma oração. E não só eles, todos os espíritos ali suicidas que estavam também começaram a orar juntos. E diz, então, que quando essa prece foi feita, essa prece em voz alta, acompanhada mentalmente por todos ali presentes, essa prece, a Ivone Pereira, no livro, fala, atinge o alvo sagrado. Ela falou que essa prece atinge a Jesus. E que quando ela retorna, aquele jato de vibração, aquele jato vertical que vai a Jesus, retorna envolvendo esse suicida. Ela fala que essa prece veio fecundada, essa palavra da Ivone, e que todas as essências preciosas Jesus colocou ali naquela prece e foram fluidos medicamentosos que acolheram no perispírito desse suicida, que assim ele se acalma. Foram compressas anestesiantes na região do perispírito lesado. E aí esse espírito começa a chorar. E ela fala que esse choro não é mais de desespero. Esse choro é dele ter um entendimento que ele era filho de Deus, que ele não estava esquecido, que ele tinha oportunidades para um recomeço, né?
E diz a Ivone Pereira que agora na mesa não tinha mais o trilho do trem, tinha uma faixa de luz imensa que alcançava todos ali. Então, eu quis trazer esse poder da prece, né? E aí, a Celi fala, já são quase 10 para... Ela fala rapidinho, só para terminar novamente com a prece conosco, ela dá deixa eu só ler essa leitura do Emmanuel. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede um amparo do Criador, que responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para o cismo da vida vitoriosa. Está no Pensamento e Vida, capítulo 27. E ela fala aqui, a Celi, que quando nós rezamos, que os discípulos perguntaram, né, para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho da descrição da Celi, quando a gente faz essa oração, para não ser mecanizada, né? E ela fala aqui, ó, Pai Nosso. Já começa uma lição linda, que Deus é Pai de todos nós, é meu, é teu, é de toda a humanidade. Estamos todos interconectados, né? Que estás nos céus, que vem em plural, né? Mostra que Ele está em todo o universo. Santificado o seu nome, o respeito que devemos dar a Ele, porque sabemos que Deus está dentro de nós, que existe essa divindade entre nós, respeitemos o que está dentro de nós também, né? Seja feita a tua vontade, sabemos que a vontade divina é soberana, e que nós somos pequeninos com essa vontade. O pão nosso de cada dia é a única parte que nos leva à necessidade material de toda essa oração que é de cunho moral. Ela fala, perdoai as nossas dívidas. Ela fala, não fala ofensa, não, é dívidas, porque dívidas é mais forte, temos dívidas, e muitas. E nos lembramos de vidas passadas, de todas essas dívidas que temos, e que temos que perdoar. E ela termina falando assim, tentação. O que é essa tentação, né? na prece do Pai Nosso? Que é um caráter universal. Todos nós sofremos essa tentação. Por quê? Porque ainda carregamos sombras de vidas passadas. Todos nós temos que ter saber que temos fraquezas ainda e reconhecer essas fraquezas para nos fortalecer. Então, essa tentação é essa tendência ainda fraca que carregamos dentro de nós. Por exemplo, pode ser de roubo, de desonestidade, o que seja. Então, a gente tem esse entendimento para nos fortalecermos. Livrarmos de todo mal, porque estamos ainda mergulhados ainda numa esfera de escuridão, né? E que esse mal é ainda a ausência do bem. E que devemos orar naquela entrega de Deus, sabendo que o pensamento divino está sempre presente, está aqui, agora, nesse momento, na sua sala, no seu quarto. E ela termina assim, que no Livro dos Espíritos, 614, diz que Kardec perguntou, o que é a lei natural? Os espíritos falaram, é a lei divina, infeliz quando dela nos afastamos. Então,
que fica essa mensagem da importância da oração, que ainda temos que combater essa obsessão, que seja, né, que vem através de nossos pensamentos, a importância de cultivarmos o Evangelho, de cultivarmos essa oração sempre. É a importância de nos perdoarmos, porque a Sim. história é terrível. Sim, tem muitos espíritos ainda nessa zona inferior, wrapped in guilt.